Secretário de Saúde esclarece sobre casos suspeitos de monkeypox em Sete Lagoas. Reunião especial levanta questões sobre a preservação da água e o meio ambiente na cidade. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Cidade, que está começando. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Jornal da Cidade, que destaca notícias sobre o Poder Legislativo e o município. Participe deste noticiário, faça contato por meio das nossas redes sociais. O tema meio ambiente continua em alta aqui na Câmara Municipal. No Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, uma reunião especial levantou questões sobre a preservação da água, gestão dos recursos hídricos e distribuição consciente da água. Na data dedicada à preservação ambiental em todo o mundo, um debate necessário ganhou espaço: a importância da água. Com foco na gestão dos recursos hídricos, distribuição e uso consciente, especialistas, autoridades e população se reuniram para discutir caminhos mais sustentáveis para o presente e o futuro de Sete Lagoas. Nós todos temos responsabilidade com o meio ambiente, né? Não só o cidadão, como as empresas, as ONGs, os empresários, os trabalhadores, porque é o nosso planeta. Então, a sessão da água, que na verdade coincide com o Dia do Meio Ambiente, é uma forma da gente discutir o que avançou com relação à produção, ao tratamento, à qualidade da água e o futuro. O encontro foi marcado por uma série de palestras e apresentações técnicas. Entre os destaques, o processo de revitalização das Sete Lagoas da cidade, símbolo ambiental e cultural. Nós hoje apresentamos aqui as nossas Sete Lagoas patrimoniadas. Muitas pessoas da nossa cidade não sabem quais são as Sete Lagoas patrimoniadas. Então, nós apresentamos todas elas aqui. E hoje a gente tem um cuidado maior, uma atenção maior com a Lagoa Paulino. A nossa secretaria está buscando propostas para a gente fazer uma recuperação, uma revitalização da qualidade da água da Lagoa Paulino. Então, nós estamos analisando 3 possibilidades, metodologias diferentes. Nós podemos usá-las isoladas ou até fazer uma associação. Também foram detalhadas ações voltadas para o abastecimento e o saneamento. Atualmente, Sete Lagoas possui 18 reservatórios em funcionamento e está prevista a instalação de mais 4. Obras de revitalização da ETA Rio das Velhas e processos de inicialização total da ET Matadouro estão em andamento. O principal avanço hoje é a concessão da licença da ET, onde no dia 3 de julho a gente vai começar a operação assistida para poder começar o tratamento e despoluir a bacia do Rio das Velhas. Mas a preocupação com a água vai além da infraestrutura. O debate também abordou a importância dos cursos naturais, como o do córrego do Paiol, que abastece o Ribeirão Jequitibá, que por sinal deságua no Rio das Velhas, um dos mais importantes do estado de Minas Gerais. A proteção desses córregos e nascentes evita o assoreamento, preserva a fauna e a flora e garante água limpa para o abastecimento urbano. Nesse sentido, as áreas de proteção ambiental de Sete Lagoas são fundamentais. Elas protegem as nascentes, regulam o clima e sustentam a biodiversidade. Mas é preciso integrar essas áreas aos planos de desenvolvimento. Ela é fundamental na geração de água, porque as APAs, a maioria tem muita mata nativa, tem dolinas que captam água para o nosso lençol freático. Então, isso é a segurança hídrica. É fundamental que, pelo menos uma vez no ano, a gente reúna todos os especialistas. Tiveram aqui vários especialistas, vários órgãos do governo, várias ONGs, para discutir essa questão e firmar ali o pé de que é necessário preservar o meio ambiente. Sete Lagoas será uma das sedes do 12º Congresso Estadual de Profissionais do CREA-MG. O evento, que também ocorrerá em outras 2 cidades mineiras, propõe um espaço de diálogo, troca de experiência e construção coletiva para o futuro da engenharia no estado e no país. A repórter Ana Clara conversou com o inspetor-chefe Samuel Cacheta, responsável pela organização do evento aqui em Sete Lagoas.
Olá, Raquel, boa tarde para você e boa tarde para quem acompanha a programação do Jornal da Cidade. Hoje ao meu lado está o Samuel, que é inspetor-chefe do CREA de Sete Lagoas, e ele também está à frente do 12º Congresso Estadual de Profissionais do CREA de Minas Gerais, que vai ser realizado aqui em Sete Lagoas, e ele vai contar para a gente mais sobre todo esse processo. Samuel, seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. Para começar, eu queria que você falasse para a gente qual o objetivo desse congresso. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Jornal da Cidade. O CREA Minas Gerais está organizando, então, o 12º Congresso Estadual de Profissionais, e o objetivo é exatamente aproximar o Conselho dos profissionais do sistema com fé CREA. Trazer um ambiente participativo, né, colaborativo, participativo, democrático, onde a gente recebe os profissionais e os profissionais podem contribuir, né, com o desenvolvimento das cidades mineiras, das cidades brasileiras, inclusive, porque esse evento é um evento que contém algumas etapas, em que os profissionais participam da etapa local. A gente vai ter na cidade de Baldim, na cidade de Paraopeba, na cidade de Sete Lagoas, já na semana que vem. E os profissionais, ao participarem dessa etapa local, eles contribuem, né, dentro de 5 eixos temáticos com propostas para melhoria da engenharia, né, propostas que podem ser aplicadas nos municípios, nas cidades, e que podem ser expandidas também, né, para um nível maior, para um nível nacional, estadual nacional. Os temas, né, na verdade, essas propostas elas têm que seguir alguns eixos temáticos para que elas tenham a sequência correta, como está previsto, e são 5 eixos temáticos que a gente vai discutir lá junto com os profissionais. Mobilidade urbana, acessibilidade, engenharia pública, a parte de saneamento básico também, energias, desenvolvimento energético sustentável e também qualidade ambiental. Então, os profissionais eles vêm com essas propostas, e essas propostas elas vão ser selecionadas e vão para uma etapa regional. Essa etapa regional a gente já dá uma filtrada nas melhores propostas, e dessas melhores propostas a gente seleciona também, mais uma vez, e leva para a etapa estadual. Tanto a regional quanto a estadual da região de Sete Lagoas acontecerão em Belo Horizonte, né? Como esse evento ele acontece no estado inteiro, né, mais de 200 municípios vão estar fazendo esse evento, então tem as etapas regionais, né, em diferentes cidades também. As locais em mais de 200 municípios, e as regionais também nas cidades polos ali, polo de cada uma dessas regiões em que o evento vai acontecer. Então, uma vez que passou pela etapa regional, a gente finaliza a fase estadual lá em Belo Horizonte, onde sairão, né, a escolha das 10 melhores propostas, as mais votadas, né? Quem vota são os profissionais que acompanham. A gente elege alguns delegados, em todas as etapas a gente vai elegendo os delegados, e eles vão auxiliar nessa votação. Da etapa estadual, as 10 melhores propostas, as mais votadas, elas seguem para o Congresso Nacional de Profissionais, que ocorre este ano lá em Vitória, no Espírito Santo, dia 10 e 11 de outubro, onde todo o Brasil vai estar contribuindo, né? Todos os estados, com os conselhos, os regionais, né, vão contribuir e juntar essas propostas, 10 propostas de cada estado, onde tudo isso será discutido lá em Vitória. Vai ser um evento enorme também, finalizando e trazendo uma série de soluções da engenharia, da agronomia, das geociências para o desenvolvimento das cidades. E esse é o tema, né, deste evento, desse congresso. Samuel, então fala pra gente também quando vai acontecer e quem está convidado. Deixa um convite para o pessoal vir a participar. Perfeitamente. Na nossa etapa, né, aqui de Sete Lagoas, a inspetora de Sete Lagoas abrange mais 15 municípios, e nesse ano a gente está organizando em Baldim, já no dia 9 agora, na segunda-feira. Na terça-feira vai ser uma etapa em Paraopeba, outra etapa local, e na quarta-feira vai ser em Sete Lagoas. E todos os profissionais estão convidados, né, da engenharia, da agronomia, das geociências. A sociedade está convidada. Tá? Os temas propostos, muitas vezes, ela não vai vir do engenheiro, mas vai vir do cidadão. Então, ele tem que ser proposto pelo engenheiro, mas na conversa, no debate, essa proposta ela vai ser encaminhada,
né, com a proposição de um engenheiro, mas certamente, se for uma boa proposta, ela tem tudo para contribuir, mesmo vindo do cidadão, porque o cidadão também ele vive o dia a dia, né, do município, ele tem muitas ideias boas também. Então, eu gostaria de convidá-los, né, todos, para estarem presentes com a gente, para contribuir com o desenvolvimento das cidades, contribuir de forma, né, participativa, colaborativa. O intuito do CREA, do Conselho, na gestão do presidente Marcos Gervásio, é aproximar cada vez mais e mostrar para o engenheiro, mostrar para a sociedade, né, o papel do Conselho, que é defesa da sociedade, é proteger a sociedade. Obrigada pelas informações, Samuel. Fica aí o convite para que a população participe e contribua ativamente com o Congresso. Volto com você, Raquel. Obrigada, Ana. Agora a gente confere como fica a previsão do tempo para amanhã. A terça-feira será de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. A temperatura mínima fica na casa dos 16 graus e a máxima chega a 25 graus. Próximo bloco, o secretário de Saúde de Sete Lagoas esclarece sobre casos suspeitos de monkeypox, também conhecida como varíola dos macacos. Diante dos alardes nas redes sociais sobre casos de monkeypox ou a varíola dos macacos aqui em Sete Lagoas, o secretário de Saúde, Jean Barrado, concedeu uma entrevista à repórter da TV e Rádio Câmara, Marcela Pontes. Confira. Monkeypox é uma doença viral, né, de transmissão pessoa a pessoa, por gotículas respiratórias ou então pelo contato com as lesões. É uma doença de baixa transmissibilidade e geralmente só causa casos leves. E o que é, né, essa situação que tem ocorrido em Sete Lagoas, né? Hoje viralizaram aí algumas notas, né, alguns comunicados. E qual é a realidade da cidade nesse momento? Sim, monkeypox teve uma transmissão importante no ano de 2022. Importante porque não havia casos no passado, né? Então qualquer transmissão relativa ela é considerada importante. Hoje a gente tem um cenário de baixíssima transmissão no estado e no país. Sete Lagoas não tem caso confirmado dessa doença desde outubro de 2023 e o cenário agora é que a Secretaria de Saúde detectou através do movimento de redes sociais, né, a informação de casos dessa doença. Podemos afirmar que temos 2 casos suspeitos em menores de 20 anos. Esses casos são casos leves, apresentando pouquíssimos sintomas. Os casos estão bem em isolamento domiciliar. É importante todos saberem, né, que a gente não tem uma situação de surto ou de alta transmissão da doença, até mesmo porque essa doença geralmente não causa grandes surtos onde ela está ocorrendo. Essas pessoas, né, foram devidamente orientadas hoje. Qualquer situação de detecção ou suspeição dessa doença deve ser junto à Secretaria de Saúde. Qualquer decisão de escola ou qualquer outra entidade, caso ocorra mais algum caso suspeito, ela deve ser de comum contato com a Secretaria Municipal de Saúde. Por ser de baixa transmissibilidade, somente os casos suspeitos eles são isolados, os contatos sem nenhum sintoma, eles são somente monitorados, né, até que possa a gente ter um período de garantia para que haja ou não algum outro sintoma. Foram veiculadas, né, algumas informações sobre isolamento e etc. Nesse momento, qual que é a orientação da Secretaria de Saúde, além, é claro, de ficar atento apenas aos comunicados da própria Secretaria, né? A orientação é que apenas esses casos suspeitos, que são 2, eles fiquem em isolamento domiciliar, já foram orientados quanto às medidas de controle dentro da casa. As escolas às quais eles tiveram contatos ou todo o ambiente, né, de rede de contatos desses pacientes, essas pessoas são monitoradas apenas para ver se eles vão evoluir com algum sintoma ou não num certo período, né, a partir do período de contato que eles tiveram. Geralmente essa doença não causa tantos outros doentes a partir de um caso doente, e eu preciso reforçar aqui que nós não temos nenhum caso confirmado ainda. Foram coletadas amostras devidas e encaminhados já para a FUNED, que é a Fundação Ezequiel Dias, para inclusive fazer o diagnóstico diferencial para outras doenças que são mais comuns e comumente confundidas com monkeypox, como por exemplo a varicela.
Então é isso, o alarde ele acontece, é comum, mas a orientação da Secretaria de Saúde, claro, de nós como Legislativo, Câmara, é que você, população, sempre fique atento aos comunicados que são emitidos pelo município e às orientações que são dadas pelo município. Nós ficamos por aqui, qualquer nova informação, nós voltamos com o secretário. Muito obrigada, Jean. Obrigado. E as últimas informações divulgadas em nota pela pela Vigilância, Sanitária, sobre os 2 casos suspeitos, é de que essas pessoas seguem em isolamento e que estão apresentando melhora significativa dos sintomas sem aparecimento de quaisquer sinais de gravidade. A nota informa ainda que os contatos próximos desses suspeitos permanecem assintomáticos, sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde. Já as análises laboratoriais das amostras coletadas estão em andamento pela Fundação Ezequiel Dias, a FUNED. A Prefeitura Municipal reforça que a situação está sob controle, com acompanhamento contínuo das autoridades sanitárias e orienta a população a procurar a unidade de saúde mais próxima em caso de sintomas como erupções cutâneas, febre, dores musculares, dor de cabeça ou íngua. Mais informações serão divulgadas aqui pela TV, pela Rádio Câmara, assim que os exames forem concluídos e caso haja nova atualização oficial. E nesta terça-feira, o plenário da Câmara Municipal será palco para entrega de moções proposta pelo vereador Marcelo Coppercelta aos professores, estagiários e pessoas de destaque do programa Mexa-se pela Vida. A sessão solene tem início às 7 horas da noite, será transmitida, é claro, ao vivo pela TV e Rádio Câmara, também o Facebook e YouTube da Câmara Municipal de Sete Lagoas. Daqui a pouco, o presidente da Câmara recebe visita do deputado federal Rogério Correia, que atualiza informações sobre o Instituto Federal aqui em Sete Lagoas. O presidente da Câmara Municipal, Ivan Luiz, recebeu na última sexta-feira o deputado federal Rogério Correia para uma reunião sobre a atual situação do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, o IFTM. Em reunião com a presidência da Câmara Municipal, o deputado federal Rogério Correia revelou ao presidente da casa, Ivan Luiz, que as obras do Instituto têm previsão para serem finalizadas ainda este ano. Com um objetivo de 1.400 alunos. Vai começar primeiro com 150, 200 alunos, mas isso vai progressivamente sendo feito. Fomos nas obras, as obras devem ficar prontas em dezembro. Então, no ano que vem, já começa a funcionar o Instituto Federal. No início do ano, provavelmente ainda em algum espaço alugado de escola, mas lá para abril e maio já será no próprio local do Instituto, ali onde era aquele complexo ferroviário. Sim. Então, muito bom, muito de excelência. Então, é um prazer a gente poder vir aqui e ter uma obra tão importante da área de educação. Para o presidente Ivan Luiz, o Instituto Federal do Triângulo Mineiro impacta positivamente não só na educação, mas em vários setores do município. É um investimento de tamanho imensurável para Sete Lagoas, haja vista trazer conhecimento, primeiro, para 1.400 alunos. Segundo ponto, trazer emprego e renda, geração de emprego e renda. E conhecimento não ocupa espaço. E mais importante, profissionalizar os nossos jovens. Então, é uma obra que você não pode medir, nenhuma dimensão assim que nós nos alegramos muito em recebê-la. E o governo federal, com esse olhar fraterno, esse olhar voltado para o futuro, resolveu instalar uma sede do Instituto Federal aqui. Representando a educação municipal, o coordenador do Sindiúti, Marcos Aurélio, esteve na reunião e pontuou o ganho significativo que o Instituto trará para os profissionais e para os sete lagoanos. O ensino federal vem de grande qualidade para os nossos alunos, para as nossas alunas, né? Vai beneficiar os meninos de ensino médio inicialmente e futuramente faculdade, né? O curso profissional, primeiro o curso profissionalizante, depois o ensino superior. Eu acho que é muito importante, Sete Lagoas tende a ganhar muito com isso, vai atender a população de Sete Lagoas, a população da região aqui de Sete Lagoas. Então, o que Sete Lagoas só tem a ganhar, a economia vai crescer, né? Vai ser muito importante para Sete Lagoas.
E agora a gente fala de esporte. Cruzeiro e Galo têm semana de preparação para o último jogo no Brasileiro antes da parada da Copa do Mundo de Clubes. E o Democrata entra em campo hoje em busca da liderança e Gabriel Borges também já está aqui para nos atualizar sobre tudo. Gabriel. Isso aí, Raquel, é um prazer estar aqui novamente. Jogo importante para o Democrata, né? Então vamos começar falando desse jogo. O Democrata joga hoje às 7h30 da noite em Divinópolis contra o Guarani. Se vencer, o Jacaré pode ir a 15 pontos e assumir a ponta do grupo B do módulo 2 e pode ficar muito próximo da classificação para a fase triangular. Porém, o Guarani busca entrar no top 3 da competição e, se vencer, chega aos 11 pontos, ultrapassando o Norte com 10. Hoje tem Democrata e amanhã tem Seleção Brasileira. O Brasil joga contra o Paraguai às 9h45 da noite na Neoquímica Arena e o treinador Carlos Ancelotti poderá conhecer a torcida brasileira de perto. Para o jogo, o italiano terá algumas novidades. Rafinha volta ao time após cumprir suspensão. Já Matheus Cunha pode ganhar titularidade após fazer bom jogo contra o Equador. O Brasil, se vencer, pode carimbar sua ida para a Copa do ano que vem. O Atlético joga nessa semana, na quinta-feira, às 9h30 da noite, na última partida antes da parada da Copa do Mundo de Clubes. O jogo será contra o Internacional na Arena MRV e pode marcar a estreia do atacante Dudu, que jogou neste sábado no jogo-treino contra o Jundiaí na vitória do Galo por 5-0. Após o jogo contra o Internacional, o Galo ficará um mês sem jogos oficiais e voltará a jogar somente no dia 12 de julho. E neste final de semana, o dono do Atlético, Rafael Menin, deu uma entrevista e afirmou que nesta janela o Galo não terá contratações de peso. Menin também deixou claro que a janela de peso foi no começo do ano e que agora será apenas algumas contratações pontuais. E afirmou também que 2 ou 3 atletas devem deixar a equipe nesta janela, mas não informou os nomes. O Cruzeiro também deve perder o atacante Dineno por empréstimo. O argentino chegou a um acordo de empréstimo até o final do ano com o São Paulo e deve se oficializar em breve. Em 2024, o Dineno foi peça fundamental na Raposa, mas após uma lesão grave, perdeu espaço no time em 2025 e segue sendo a terceira opção no ataque. Por isso, a tendência é de negociar o jogador para dar mais minutagem ao atleta. E foi divulgado os jogos da Raposa no Vitória Cup, o torneio de amistosos que o Cruzeiro participará na parada da Copa do Mundo de Clubes. No dia 3 de julho, a Raposa encara o Defensa e Justiça. No dia 6, o Estudiantes. Os jogos serão em Cariacica, no Espírito Santo, e terá venda de ingressos e transmissão. Raquel, por hoje é isso. Obrigado. Obrigada, Gabriel. A gente também termina por aqui essa edição do Jornal da Cidade. Vamos voltar na quarta-feira. Amanhã tem reunião plenária. Já está todo mundo convidado a participar aqui. Ou então, assistir pela TV, ouvir pela Rádio Câmara. A gente vai transmitir tudo. Até lá.